Fala, fala, criadores! Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Você faria uma sociedade com uma pessoa que conheceu há apenas alguma semana? Pensa bem sobre isso aí, você faria? Então, você acaba de me conhecer 2 semanas, e aí? Será que você faz uma sociedade comigo? Você entregaria anos de trabalho, a reputação da sua empresa, o nome da sua família, a história que você construiu nas mãos de alguém que você praticamente não conhece? Provavelmente não, né? E agora deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Então, por que tantas franqueadoras fazem exatamente isso? Entregam o seu negócio na mão de pessoas desconhecidas. Esse episódio não é sobre vender franquias, tá? Serve para você que também não está no segmento de franquia, mas que tem colaboradores. Então a gente precisa falar sobre isso aí, tá? Franquia é sobre proteger uma marca, porque existe um erro silencioso acontecendo dentro do nosso mercado e eu vejo isso há muitos anos. As redes de franquia investigam profundamente um candidato na hora de dar emprego. Você vai pedir o currículo, você faz entrevista, você aplica teste comportamental, você liga para as antigas empresas, você pesquisa referência e às vezes fazem 4 ou 5 etapas para conseguir contratar alguém que vai ganhar um salário. Mas quando chega um candidato disposto a investir, vamos lá, 200, 300, meio milhão de reais em uma franquia, muitas vezes a pergunta é: você tem dinheiro para investir? Se a resposta for sim, o contrato começa a ser preparado. Eis que aqui começa um grande problema, um problema muito grande. O franqueado, ele não compra apenas uma franquia, ele compra o direito de representar a sua marca, assim como um colaborador também, quando ele veste o seu uniforme, ele está representando o seu negócio, a sua história, a sua marca lá fora. E existe uma grande diferença enorme entre vender um produto e vender uma franquia. Quando alguém compra uma camiseta da sua marca, ela representa aquela marca por alguns minutos. Então ela comprou, coloca ali um time de futebol, a hora que eu coloco eu estou representando aquilo ali, a hora que eu tiro já não estou mais. Mas quando alguém compra de fato uma franquia, ela passa a representar a sua empresa todos os dias para os clientes. Ele não é um João ninguém, ele não é a Maria, ele é a marca, é o franqueado da marca tal. E se algum franqueado tratar mal um cliente, quem foi mal atendido não vai dizer. Sabe como que o João vai dizer? A franquia tal é ruim. Ah, não frequenta a marca tal lá não, porque é ruim. Então você consegue perceber o tamanho da responsabilidade quando a gente fala em entregar um negócio na mão de alguém? E essa é uma história que eu vejo se repetir há muito tempo. Ao longo desses anos, são 13 anos dentro do mercado de franquia, eu acompanhei empresas que crescem rápido, mas muito rápido. O sonho era vender o maior número de franquia possível. E durante esse crescimento, o critério foi cada vez mais simples. Entrou dinheiro, aprovado, gostou da marca, aprovado, tem capacidade financeira, aprovado, mas ninguém fazia perguntas como: quem é essa pessoa? Como ele conduz a vida? Como ele trata a pessoa? Qual que é a reputação que essa pessoa tem na cidade? Ele já fechou a empresa? Ele já se envolveu em algum processo que pode comprometer o nome da franquia? Então, eu já vi situações acontecendo onde a pessoa que investiu na franquia, ele tinha um problema muito sério dentro da cidade, tinha um nome, onde saiu em diversos canais, em várias mídias de comunicação, e quando essa pessoa, de fato, teve um problema grande, saiu nas mídias, quando o problema foi, sabe o que apareceu? Franqueado da marca tal acaba de ser preso. Olha o problema, olha o quanto é grave. Tanto que até uma franquia que durante um tempo eu atendi, eu prestei suporte para a unidade deles na cidade em que eu estou, veio perguntar sobre, e o franqueado tal, o que você acha? Apesar de não ter perfil esse franqueado, falei, olha, vocês deveriam ter estudado melhor quem vocês colocaram dentro do negócio. Porque existem problemas no interno, que era fácil de se acessar antes de vocês terem vendido a unidade, que vocês iriam conseguir saber muitas informações sobre aquela pessoa. Então, quando a casa caiu, quando o problema aconteceu, quando a marca ficou, de fato, famosa dentro da cidade, o que envolvia não foi o nome da pessoa aparecia lá no texto, né, na hora que eles iam falar, escrever no blog a notícia, mas lá em cima falava o franqueado da marca tal, bem grandão assim, bem grande mesmo, o que acabava ficando feio,
ficou feio para quem? Para a marca, tá? Então isso é um ponto que a gente pode e precisa tomar cuidado. A marca herdada é a reputação do franqueado. Então, imagina lá, a franqueadora ela construiu uma marca durante 15 anos, investiu em marca, criou processo, treinou pessoa, construiu uma autoridade e o franqueado, ele se envolveu em coisas de esquema muito errada, muito tempo atrás, e ele começa a sair na manchete. E aí? O franqueado da marca tal é preso por isso e esse motivo. Percebe? A notícia, ela não anda sozinha, ela leva uma marca junto. É a mesma coisa de um colaborador, tá vestindo uma camiseta e ele se envolver, saiu do trabalho, foi num bar, se envolveu numa briga. Sabe o que vai sair? Funcionário da marca tal e a notícia. Então, as pessoas fazem associação imediatas e a gente precisa tomar muito cuidado. E eu falo uma coisa que nem todo dinheiro é um bom dinheiro. E essa é uma frase que todo franqueador deveria colocar na empresa dele. Nem todo dinheiro merece entrar na sua rede. Eu sei que vender franquia é um ponto importante. Eu sei que crescer é um ponto extremamente importante. Mas crescer com a pessoa errada, com o franqueado errado, custa caro. E deixar de vender uma unidade, às vezes, é melhor. Porque uma venda errada pode gerar anos de desgaste e pode queimar a reputação da sua marca em um nível que você não faz ideia. E muitas franqueadoras, elas têm pressa para crescer, né? Fazer muitas vendas, e é aí que entra a armadilha do franchise. Quando a rede começa a crescer, surge aquela ansiedade enorme de bora vender, bora abrir unidade, bora bater meta, e a seleção começa a perder a qualidade. Então, eu começo a não avaliar mais aquele perfil do possível franqueado. A franquia, ela só quer volume. E uma franquia que se sustenta dentro do mercado não é aquela que de fato quer volume. É aquela que melhor cresce com as pessoas certas do que crescer com pessoas erradas, que vai virar problema depois, que vai queimar a reputação da sua marca. Porque o crescimento rápido, ele encanta, mas ele encanta tanta gente, mas ele não se sustenta por muito tempo. Ele não deixa a rede viva, porque os problemas começam a acontecer. E quando a gente fala em perfil, o perfil do franqueado, o perfil do candidato, o perfil do colaborador, por que na hora de contratar uma pessoa, a franquia faz todo aquele processo, e na hora de trazer um franqueado, ela olha somente para o dinheiro. Quanto que esse franqueado tem? E essa é uma proteção muito grande. Muita gente que acha que essa análise de perfil serve apenas para descobrir se alguém é comunicativo ou tímido. Não. Ele vai ajudar para entender se aquela pessoa combina com o modelo de negócio, se ela vai de fato entrar na reputação. Mas eu não ligo para a reputação da sua marca. É sério que você vai construir um negócio durante anos e vai trazer uma pessoa que em pouco tempo ela pode acabar com o seu negócio? Tem gente que ama vender, mas tem gente que odeia seguir processo. Tem gente que gosta de liderar, mas tem gente que não suporta nem atendimento. Tem gente excelente para abrir uma própria empresa, mas tem gente que é péssimo para operar uma franquia. E tudo isso precisa ser avaliado antes do franqueado assinar o contrato, antes dele entrar para dentro da rede. O franqueado, ele também precisa investigar a franqueadora. Então, você está falando muito do franqueado vir ser envolvido com alguma coisa. Agora, vocês também precisam investigar a franqueadora, porque nem toda franquia é boa. Vocês sabem que eu levanto muito sobre isso, né? Então, o que a pessoa precisa fazer? Eu quero ver se ele está envolvido em algum processo. Você consegue através do CNPJ da franqueadora. Porque quando você entra para uma marca também, ela também tem uma reputação e pode ser que muitas vezes ela seja queimada no mercado. A gente vê diversas notícias saindo sobre franquias que se queimaram no mercado por esse crescimento rápido, por trazer pessoas que não tinham perfil. Então o candidato, ele precisa também investigar, ele precisa falar com franqueados, ele precisa entender os números para ver se é real, ele precisa pesquisar de fato a reputação dessa marca. Isso é extremamente importante, porque os dois precisam se escolher nesse negócio quando é franquia e franqueado, tá? E como que você faz esse processo? Se você estiver estruturando uma franqueadora hoje, você vai ser franqueador ou já é franqueador. Você teria que fazer essa seleção bem criteriosa quanto à contratação do principal executivo da empresa, tá? Conversar bastante, pesquisar o histórico, entender quais são os valores que essa família tem, o que ele já fez, como que é, porque você não está vendendo apenas uma franquia, você está escolhendo quem vai carregar a sua marca, e é por isso que muda completamente
a responsabilidade e a decisão que você tem que ter, tá? E a pergunta mais importante que eu faço para você nesse episódio, antes de você aprovar um candidato, seja no seu negócio, seja na sua franquia, se amanhã essa pessoa aparecer na capa de um jornal, eu gostaria que o nome da minha marca estivesse ao lado do nome dessa pessoa? Se a resposta gerar dúvida, talvez o problema não seja o candidato. Talvez seja a pressa que você tem para vender. Ah, eu acho que eu não ligo não. Ah, eu acho que não vai sair não. Será? E se sair? E se isso acontecer? O que poderia gerar dentro do seu negócio? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Se você é franqueador, eu quero te deixar um desafio aqui. Então, pegue hoje o seu processo de expansão. Processo de expansão, para quem está aqui ouvindo, ainda não é do mercado de franquia, é o processo de vender as unidades, é de buscar o franqueado, tá? Você precisa olhar todas as etapas que ele acontece. Tá, como que está acontecendo meu processo de expansão? Primeiro passo, segundo passo, assim, assim, assim. E agora se faça uma pergunta. Em que momento que eu avalio o caráter, os valores e a reputação da pessoa? Se a sua resposta for em nenhum momento, talvez seja a hora de reverter o processo, porque você precisa começar a proteger a sua marca antes da assinatura do contrato. Dinheiro é bom, o crescimento da franquia é ótimo, é excelente, mas se proteger de problemas futuros é uma escolha importante, tá? Porque é quem vai representar a sua marca, é quem vai colocar o rosto lá no negócio, é quem vai fazer o negócio acontecer. E uma franquia, ela não cresce porque ela vende apenas unidades. Ela cresce porque ela escolhe as pessoas certas que vão carregar esse nome. Porque o dinheiro, ele entra e sai, entra e sai. Unidades abrem e fecham, mas a reputação da sua marca é coisa que você leva anos para construir. É apenas alguns minutos ela pode ser destruída. Então nunca se esqueça, você não está escolhendo apenas o investidor. Você está escolhendo quem contará a história da sua marca para milhares de clientes na cidade dele. E talvez essa seja uma das decisões mais importantes que um franqueador pode tomar. Para pensar, entenda quem está fazendo parte do seu negócio, porque isso é extremamente importante. E cada vez mais franqueadoras estão apenas trazendo pessoas pelo dinheiro, sem conhecer quem é de fato aquela pessoa. Então, quem é a Denise que está entrando para ser franqueada do meu negócio? O que ela já fez? O que ela faz? Vou dar um Google, jogar o nome dela, ver o que fala, olhar em rede social, tentar conhecer mais quem é essa pessoa. Vou ter um processo estruturado, com perguntas estruturadas, para de fato identificar quem que é essa pessoa. Ah, a Denise tem dinheiro, é ótimo. E depois se vira. Depois a gente vê quem que é a Denise. É errado demais. Por isso que diversas unidades acabam fechando. Porque estão trazendo pessoas erradas. E eu não digo só errada de estar envolvido com coisa errada, mas que não tem o perfil. Então a seleção do perfil desse franqueado, entender quem é a pessoa que está representando a sua marca, é um ponto extremamente importante. Então é isso que eu tinha para dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que faça sentido. E se você é franqueador, coloque isso em prática, comece a rever o seu processo de expansão, porque eu tenho certeza que é melhor você crescer com qualidade e se sustentar no mercado do que apenas ter número e pessoas que vão trazer problemas para a sua marca e para a sua reputação. Então, um grande abraço, até o próximo episódio e bora criar nossa sorte, fazer o mercado de franquia se fortalecer e crescer cada vez mais.